Boa noite, pessoal. Boa noite você que está acompanhando daí pelo YouTube a nossa gravação que foi disponibilizada. E hoje nós estamos aqui para o nosso quarto encontro da série Por que a Bíblia? E hoje nós vamos conversar sobre o islamismo e quais as relações que existem entre a Bíblia e o islamismo. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o pastor Pedro Brumana. Ele é pastor, é especialista em missão para islâmicos e ele trabalhou os últimos 5 anos no Middle East North Africa Union, lá em Marrocos. Foi o último lugar que ele esteve. E hoje nós estaremos conversando com ele aqui. Então, seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado por aceitar o convite. E agora o tempo é seu. Nós teremos mais ou menos 40 minutos para a sua apresentação. E aí a gente depois tem uns 20 minutos para perguntas e respostas. Beleza? Então, o tempo é com você agora. Olá, muito obrigado pelo convite, Leonardo. Eu quero compartilhar a minha tela aqui, para não aparecer minha cara feia. Assim, you are muted. Ok. Então, essa apresentação, ela não está aparecendo muito legal, né? Ou tá? Ou tá cortada? Tá, pra gente tá aparecendo só a apresentação mesmo, não tá aparecendo. Tá bonitinha, tá bacana. Tá bonitinho? Então tá bom. Então, eu vou fazer essa apresentação de forma... Vou gastar aqui uns 30 minutos, eu creio. E depois a gente pode tirar dúvidas, conversar, bater um papo. Creio que 30 minutos, né? Então, deixa eu só pegar meu relógio aqui para me acompanhar. O povo do livro, que somos nós, né? Ahl Kitab, em árabe, ele aparece algumas vezes no Alcorão, que são tanto judeus ou cristãos daquele tempo, né? A gente tem que entender que o Islã ele veio ali por volta do ano 610 a 621, através de Muhammad, quando ele recebeu uma visão no ano 610 dentro de uma caverna em Meca, e com isso iniciou-se o Islã. O ano 621, eu disse, é uma referência também muito importante, porque é o ano do Hajj, que significa o êxodo, né? Ou a saída de Muhammad e seus companheiros para Medina, onde ele passa ali algum tempo e depois volta não somente como um profeta, mas também como um general e também como general e profeta, né, do povo muçulmano. Então, o povo do livro é a relação dos muçulmanos, a relação com os muçulmanos, né? Alguns sentimentos que aparecem, né, quando se fala de muçulmanos é o medo e preconceito, que é algo desnecessário, né? Mas também outro sentimento é a unidade e sincretismo, né? De nos tornarmos tanto um com eles que nós não temos mais uma mensagem para passar para eles. Então, isso deve ser deixado de lado. Não está dando, Leonardo, vou ter que precisar da sua ajuda aqui para passar isso aqui. Infelizmente, passou só o primeiro. Está indo atrasado. Está tendo um atraso. Nós precisamos, então, experimentar o que significa ser o bom samaritano, né, com aqueles que estão ao nosso redor, especialmente os que são odiados por outras pessoas, né? Se a gente vê em João capítulo 13, 35, ali a parábola do bom samaritano. E eu quero apresentar para vocês aqui o crescimento da igreja adventista do sétimo dia ao longo da sua oficialização, desde o ano 1863, que foi a oficialização da igreja, até o ano 2012, quando foi realizada aqui essa pesquisa, né? Essa pesquisa foi realizada pela Conferência Geral. Ali você vê a linha da população mundial, o crescimento da população mundial e o crescimento da população adventista, né? Uma em milhões, a mundial, e a outra em milhares.
E é uma pesquisa feita pelo diretor de arquivos e estatísticas da Conferência Geral, David Trim, e mostra o nosso crescimento, o nosso desempenho, né? Nós temos tido um bom desempenho, um sucesso relativo para pregar o evangelho, mas para cristãos, para países cristãos, mas quase nenhum sucesso para pessoas de outras religiões, sejam judeus, muçulmanos, budistas, entre outros, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade que temos de pregar o evangelho, de João 10,16, pois Cristo diz que ele tem ovelhas em outro aprisco, né? Não somente devemos ficar pescando em aquário, mas realmente aprendermos a pescar em mares, né? Especialmente ali para a janela 1040. Há uma crise muito grande aqui na nossa divisão em relação a chamados, a quantidade de universidades, e uma necessidade, por outro lado, muito grande, né? Ali em países muçulmanos, onde eu estive em 2 destes países morando e visitei vários outros países também, né? Existe um mandato bíblico, né, quanto aos filhos de Ismael. Quem são os filhos de Ismael? Né, são realmente aqueles que são os árabes, né? Há uma descendência pelo lado de Isaac, né, que é o filho de Sara, mas também pelo lado de Agar, e até mesmo vou apresentar um outro lado também, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Como sabemos, de acordo com a Bíblia, os judeus eram descendentes de Abraão, através de Isaac, e os árabes eram ismaelitas, né, descendentes de Abraão, através de Ismael. E nós temos um mandato bíblico para alcançar todas as pessoas, incluindo os filhos de Ismael. Hoje, no entanto, um adventista comum não tem ideia de como se conectar com um muçulmano. Peço perdão aqui pelos erros de português, essa palestra estava em inglês, eu fui fazendo a tradução pelo Google Tradutor, então pode ser que haja um erro aqui ou outro, porque a palestra original foi feita em inglês. Aqui em Isaías 60, quando a gente abre a palavra de Deus em Isaías 60, nós vemos um texto que tem uma relação direta com os nossos amigos filhos do Oriente, com os nossos amigos árabes. Verso 6 ao verso 7, que nos diz o seguinte: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, e trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, e servir-te-ão carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quando a gente tiver essa profecia de Isaías, né, o que quer dizer? Quais são esses nomes que estão aí? Midian, Efá, Sabá, Quedar, Nebaiote, e qual é a origem deles? Voltando para Gênesis, capítulo 25, do verso 1 ao verso 4, nós vemos um outro texto bíblico que nos diz que Abraão tomou outra mulher. Essa mulher foi um pouco esquecida pelo mundo ocidental, a gente geralmente se lembra de Agar, de Sara, mas Abraão ele teve uma terceira mulher. E essa mulher teve filhos, né? Ela deu à luz a Zirã, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque, Suá, Joksã, gerou Seba, Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efar, Éfer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Então, quer dizer que a gente encontra aqui que dos filhos de Quetura, né, temos alguns nomes em comum com aquela profecia dada em Isaías 60, verso 6. Né? Verso 6, que diz que a multidão de camelos te cobrirá, e os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá e trarão ouro, incenso e publicarão louvores ao Senhor, né? Os louvores do Senhor. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações, já no verso 13 de Gênesis 25. O primogênito de Ismael era Nebaiote e Quedar, Abdel e Mibsão. Então, vários nomes, né, em comum
dos filhos do Oriente que estão aqui em Isaías, capítulo 60, e verso 6. Então, o meu objetivo aqui com essa apresentação, gente, é quebrar um pouco do preconceito que existe para com o muçulmano e ver como que Deus trabalhou, não apenas com o povo judeu, mas com os árabes também, ao longo dos séculos e milênios, para que a redenção fosse possível em Cristo Jesus. Veja só que interessante. Aqui eu trago uma árvore genealógica de Abraão, né, com os filhos de Agar, que ali são 12 filhos, né, muito parecido com as 12 tribos, né, que vêm através de Isaac, depois de Jacó, e dão origem às 12 tribos. Né? E Quetura, ali você vê também os filhos de Quetura ali abaixo. Né? Então, as 3 linhagens de Abraão. E, interessantemente, esses filhos que não são de Sara, né, eles são chamados também de filhos do Oriente, porque os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes e, vendo ele ainda, despediu-se deles, do seu filho Isaac, enviando-os para o Oriente, para a terra oriental. E em Gênesis 12, verso 3, Deus traz uma bênção especial para Abraão e para sua linhagem, dizendo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, se Deus ele abençoa a nós que somos os gentios, né, aos que não são da linhagem de Abraão, apesar de que eu tenho sangue libanês, né, meu nome é Brumana, vem de Brumana, uma cidade a 10 quilômetros de Beirute, uma cidade árabe, libanesa, se bem que libanês também não é muito árabe, né? Eles falam, eu sou libanês, não são árabes, não gostam de falar que são árabes. Falam árabe, mas não gostam de se identificar com o árabe. Se Deus, então, tem uma bênção especial para os gentios, o que dizer dos filhos de Abraão, né, que são hoje os muçulmanos? Será que Deus não tem uma bênção especial para esse povo também? Eu creio que Deus tem. Né? Então, o plano de Deus para os filhos de Ismael. Embora Isaac fosse o filho prometido de Abraão, nascido para cumprir o plano universal de Deus, através de Jesus, né, que trouxe a redenção e trouxe a salvação e restaurou o reino que foi perdido pelos nossos primeiros pais, né? Os outros filhos de Abraão, eles também receberiam a bênção de Deus. Né? Essa é uma promessa clara de Deus. Então, em Mateus 24:14, nos traz aqui esse verso áureo, né? Dizendo que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, um testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, a gente tem que largar de mão esse preconceito que existe em relação ao mundo muçulmano, né? Por conta de terrorismo, isso e aquilo, porque dentro do cristianismo nós também já fizemos muito mais barbáries do que eles e fazemos até hoje. Né? Tivemos movimentos como o Ku Klux Klan, dentre os movimentos que se diziam cristãos, e matamos, né, em nome de Deus. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial veio de nações cristãs, né? Então, esse preconceito que nós temos em relação a eles não deve acontecer, porque se todo muçulmano fosse terrorista, a Terra não existia, porque eles são mais de 1,5 bilhão de pessoas. Né? É uma religião que forma aí 25% da fatia das religiões que existem, e não devemos ter esse preconceito. E aqui, voltando para Gênesis 25, do verso 13 ao verso 16, nos diz o seguinte: que estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos teus nomes, segundo as tuas gerações. O primogênito Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes, segundo as suas
famílias. E em Apocalipse 14, verso 6, mais um texto: vi um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo e língua e povo. A nossa igreja, ela que se iniciou em 1800 e alguma coisa, foi oficializada em 1863, ela crê ser o movimento do anjo, do movimento das três mensagens angélicas, né? E que deveria ser pregada a todo povo, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, se devemos pregar a todos, vamos nos esquecer daqueles que são filhos de Abraão, a quem Deus tem uma bênção especial e ele prometeu ter uma bênção especial, né? Creio que não. E aqui contar algumas histórias de como o povo, os filhos do Oriente, como o povo árabe, influenciou diretamente na redenção que nós temos em Jesus. Quando José ele é jogado na cova, né, e deixado ali pelos irmãos, e eles conversavam para ver o que fariam, se matariam José, o que fariam com ele, né? E até o primogênito de Jacó fica assim, fica calado, né? Aquele que deveria se pronunciar, mas que ao mesmo tempo dá a ideia para vender José. Ele vende para quem? Para ismaelitas e midianitas, que eram realmente pessoas ligadas diretamente a Abraão, filhos de uma outra mãe, né? Mas filhos de Abraão. Não de Sara, mas de Agar ou Quetura, que eram ali os midianitas e ismaelitas. Essa história está relatada em Gênesis 37, 24 a 28, se você quiser acompanhar. E em Êxodo 2, do verso 15 ao verso 16, nós temos ali um nome de um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Também midianita, Jetro, sogro de Moisés, né? E com quem Moisés desenvolveu ali a sua família, né? Ao se casar com a filha de Jetro, o grande sacerdote do Oriente, possibilitando o maior, né? Jetro cuidou de Moisés e o salvou, possibilitando o maior e mais dramático êxodo que já ocorreu na terra. E não somente isso, né? Quando Moisés foi enviado a Midian, ele foi enviado para que ele pudesse desaprender tudo que ele havia aprendido ali no Egito, referente às coisas espirituais, né? Na corte de Faraó, e aprendeu a verdadeira teologia aos pés do sacerdote Midian, que logo se tornaria em seu sogro. Moisés ouviu dele a história de Jó, o maior de todos os homens do Oriente. Aquele era um homem também de origem árabe. O árabe ele vem dos semitas, da mesma origem semítica, mas não era um livro de um judeu, de um filho de Israel. Jó era um homem que vinha realmente da outra linhagem de Abraão. E voltando aqui a Moisés, foi com Jetro que ele aprendeu a sua maior lição no campo da administração, quando Jetro ele diz para separar, né, o povo em pequenos grupos de 50, de 100, de 1000 e líderes para esse povo, porque estava muito difícil para Moisés administrar todo aquele povo, né? E aqui em Isaías 60, voltando para esse texto, né, onde que se cumpre essa profecia? Onde que se cumpre o verso 6 e o verso 7 da profecia de Isaías, capítulo 60? Quando a gente compara o verso 6 com Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, nós vemos ali a história dos homens sábios do Oriente, né? E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
E no capítulo 2, verso 11, ao entrarem na casa, né, aqueles reis magos, eles não estiveram ali na manjedoura, né, como é feito as manjedouras na época de Natal. Quando eles já encontraram com Jesus, Jesus já estava por volta de 2 anos de idade, por isso que o rei Herodes mata as crianças de 2 anos para baixo, né? Então Jesus já estava correndo, brincando, com dentes nascidos já, né? Tudo grande. Eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Exatamente o que está escrito ali em Isaías capítulo 60, no verso 6. Então, gente, como que a gente pode ter preconceito com o povo que vem da linhagem de Abraão, que ajudou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho, porque se não fosse a salvação ali de José, né, se não fosse a salvação de Moisés no deserto, né, se não fosse isso, a própria linhagem do Messias seria perdida. Então Deus poupou o povo de Israel, o povo de Judá, através dos filhos do Oriente, os filhos da outra mãe, né? E aí tem o verso 7, né? Que não foi cumprida no tempo de Cristo, porque o verso diz que todas as ovelhas que dar se congregarão a ti, os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Gente, quando que foi cumprida essa profecia? Quando é que que essa profecia ela é cumprida? Eu creio que essa profecia tem sido cumprida hoje, porque o povo os muçulmanos, eles começaram a ir para a casa da minha glória, que é o povo que tem a mensagem de Deus, né? Agora, através do êxodo que houve na Europa, por exemplo, para a Europa, né? De sírios, de líbios, de iraquianos, de refugiados que cada vez mais estão indo, não somente para a Europa, mas para o Brasil e para os Estados Unidos, para as Américas, né? Para os continentes que contêm a palavra de Deus, para os continentes cristãos que têm a verdade da salvação, mas também uma verdade que é uma luz muito pequena manifestada por poucos cristãos. Porque o cristianismo, gente, a gente tem que entender que o cristianismo é uma religião tão corrompida quanto todas as outras, né? Desde o ano 313, quando deixamos de ser perseguidos por Roma, o diabo ele deu 3 armas para na verdade, deu 3 instrumentos, né, que acabaram com o cristianismo. Ele deu armas para os cristãos, né, para matarem seus inimigos, deu a política para enganarem seus amigos e deu o dinheiro para comprar a consciência, as nossas consciências. E com essa entrada de poder, dinheiro e a liberdade, né, a política que foi dada para o mundo cristão, o cristianismo ele se corrompeu. E houve a necessidade de uma restauração, porque o cristianismo ele não era mais bem representado, né? E aí vem o islamismo no século VI, no século VII, aliás, né? Com uma mensagem de restauração de alguma daquelas verdades que estavam sendo perdidas pelo mundo cristão. Mas vamos lá, vamos com calma, gente, que agora o negócio vai ficar bom. Como que eu posso compartilhar com amigos muçulmanos? Sendo que os nossos valores são tão diferentes e o cristianismo deixou de ser cristianismo com o ocidentalismo, capitalismo, materialismo filosófico e 3 pontinhos. Como que nós podemos compartilhar com esses amigos muçulmanos? Eu deixei aqui algumas coisas, né, da nossa identidade que foi perdida, da nossa identidade em Cristo que foi perdida pelo mundo cristão. Os muçulmanos, quando olham para nós, cristãos, eles não veem lógica, né, a Bíblia com as práticas dos cristãos. E eles não conseguem alinhar Jesus com o cristianismo.
né? Mahatma Gandhi, que foi um indiano, e a Índia, antes de ter aquele problema com os muçulmanos, a morte de Mahatma Gandhi, e ser dividida entre Paquistão, né, que é a Índia muçulmana, Bangladesh, com essa perda dessa identidade de Cristo e os cristãos, Mahatma Gandhi disse: eu não sou cristão porque não vejo Cristo no cristianismo. E os muçulmanos, eles negam esses dois pontos que nós viemos defender, né? Tanto a Bíblia e Cristo, né? Porque eles têm um homem diferente, o homem deles não é Cristo, é Mohammed, e o livro deles não é a Bíblia, é o Alcorão. Então, como que a gente pode pregar para essas pessoas tendo livros diferentes e profetas diferentes? Sendo que, de acordo com os muçulmanos, os cristãos, eles comem carne de porco, eles bebem vinho, eles vão à igreja no domingo, se vestem indecentemente e vivem uma vida de imoralidade. Quando a gente entra na Netflix, ou vê um filme hollywoodiano, ou mesmo um clipe musical, né, você vê pessoas ali dançando com roupas extremamente pouco decentes e com cruzes penduradas no pescoço, brincos em formato de cruz, tatuagem de cruz. E tudo isso não faz sentido para a cabeça de um árabe muçulmano ortodoxo tradicional, né? Porque não são valores do Oriente. E tem muita gente falando que a Europa se abriu para o mundo cristão, para o mundo muçulmano, justamente pela perda dos valores, porque eles estavam buscando valores que foram perdidos pelo cristianismo. Mas, vamos lá. Quando a gente olha para o povo de Deus no Antigo Testamento, tem duas características aqui, né? O belonging, o pertencer, né? O nosso senso de origem, e o behavior, que é o nosso comportamento, o comportamento do povo de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus era da linhagem de Abraão e eles deviam ser circuncidados. Além disso, esse era o belong, né, o pertencer, a sua origem. E um comportamento, né, eles distinguiam entre alimentos puros e impuros. Faziam essa diferença. Eles criam e seguiam as escrituras sagradas e guardavam o sábado do Senhor. Esse era o comportamento deles. Quando a gente vai para o Novo Testamento, né, a linhagem de Abraão, ela já não é a mesma do povo de Deus no Antigo, né, do povo de Deus já deixa de seguir aquela linhagem de Abraão e deixa de ser circuncidado no Novo Testamento, né? E com o passar do tempo, né, com o cristianismo apostatado, depois com o romanismo, a partir de 313, o comportamento também cai por terra, porque não há mais distinção de alimentos puros e impuros, eles não guardam mais o sábado e também as escrituras sagradas passam a ser apenas o Novo Testamento. Aí ferrou, né, gente? E com a Idade das Trevas, ali durante a perseguição, os 1260 anos que a gente tem nas profecias, vem a reforma no meio de tudo isso, e durante toda a Idade das Trevas o cristianismo pisou a verdade de Deus. No entanto, havia pessoas, né, a gente tem os valdenses, né, algumas poucas luzes ali na Europa, pessoas durante esse período que se mantiveram viva, né, a verdade de Deus. Então, a reforma ela foi muito boa, ela elevou a Bíblia, né, mas o comportamento ainda era muito diferente. Não havia distinção entre alimentos puros e impuros. O domingo era o dia sagrado e o Novo Testamento era considerado um substituto do Antigo Testamento. Então, a reforma ela foi boa, mas não completa. Né? Então, o povo de Deus, agora, não no Novo Testamento, eu quero corrigir aqui, porque o Novo Testamento ele manteve o cristianismo mais puro que existiu. Né? Quando a gente lê em Atos o que existia, o que acontecia ali, né? O povo repartindo pão, o mais rico dando para o mais pobre, eles vendendo as coisas e tudo era em comum. Nossa, aquilo é bonito demais, né?
o cristianismo verdadeiro, né? Ali está a essência do socialismo verdadeiro, né? Que nunca conseguiu ser aplicado de forma genuína através do marxismo. Mas Cristo ali ensinou, ele deu a luz para como nós deveríamos viver, né? O cristão deveria viver. Mas com o tempo, né? O que a gente vê no Novo Testamento, né? Aquele cristianismo perfeito, aquela essência, aquela coisa maravilhosa, né? Onde de Abraão agora o link é em Jesus Cristo, né? Eles alegavam não mais ser filhos de Abraão, mas ser filhos de Deus em Cristo Jesus, e eles não mais se circuncidavam, né? Mas eles criam em Jesus que Jesus era o fim, a finalidade da circuncidão. Lembrando que a circuncidão é no lugar mais frágil do homem, né? Na parte mais frágil do homem, mostrando a nossa fragilidade do pacto e da aliança que temos com Deus. Então, a origem estava em Cristo, né? E o nosso comportamento continuava o mesmo no Novo Testamento, né? Mas quando o cristianismo ele passa para ser o oficial através de Roma, tudo isso é perdido, né? Em relação ao comportamento. E agora o povo de Deus ele perde o seu um pouco não, né? Perde o seu comportamento de seguir as escrituras sagradas, guardarem o sábado, se alimentar de alimentos puros, né? E mesmo a origem ela fica muito assim apenas no nome de Jesus, né? Muitas vezes eu fico me perguntando se realmente é bom a gente chamar Jesus de Jesus, porque é um nome um pouco corrompido, né? O nome dele era Yeshua, né? Isa al-Masih em árabe, Yeshua em hebraico. E aqui a gente tem um texto, eu quero apresentar um texto do Alcorão, que diz o seguinte, em Sura Al-Imran, é a terceira sura, na Eia 110. Sura são os livros, né, que estão ali divididos, e as eias são o que seriam os nossos versículos. Aqui diz o seguinte, você é a melhor nação, produzida como exemplo para a humanidade. Você ordena o que é certo e proíbe o que está errado, e acredita em Alá. Se apenas o povo do livro, o povo da escritura, tivesse acreditado, teria sido melhores para ele. Entre eles estão os crentes, mas a maioria deles é desobediente. E é interessante que o Alcorão, inclusive, chama aqueles que não guardam o sábado de símios, de macacos, né? Exatamente a mesma expressão utilizada no mundo espiritual, utilizada por demônios quando falam de nós, né? Nós somos os primitivos, os primatas, os símios, os macacos, né? Que estão aí sendo manipulados pelo inimigo. E aqui existem outras suras, se você quiser dar um print screen aí da tela, que falam sobre o povo do livro, né? O povo genuíno do livro, né? Que são livres de orgulho, confiáveis, exigem justiça e proíbem o mal. Tudo isso está no Alcorão. Acreditam em Deus e no último dia, adoram a Deus às vezes a noite toda, serão recompensados no julgamento e recitam as escrituras. Eles não têm nada a temer, são compassíveis e misericordiosos, leem com a interpretação correta, acreditem neles, né? Inclusive tem uma sura que eu compartilhei aqui da última vez, a sura 10 e a 91, que quando Mohammed está em dúvida, Allah revela a ele, se você está em dúvida, né, pergunte ao povo do livro. Né? E depois eu posso abrir vários outros textos aqui, fazer uma segunda mini apresentação de textos que falam sobre a Bíblia. Né? Eu creio que é muito interessante. São dois tópicos muito importantes para nós. Né? O que o Alcorão fala sobre a Bíblia e o que o Alcorão fala sobre sobre Jesus. Né? São dois temas extremamente importantes. Então, Ahl Kitab, o povo do livro. Né?
E aqui a identidade adventista que nós temos em Apocalipse 14, verso 6 e o verso 7. E como nós nos encaixamos perfeitamente com esse povo do livro, né? Que é um povo que teme a Deus e vive a glória, está se preparando para o dia do Senhor e adoram no verdadeiro dia do Senhor, né? Porque ali você vê Deus como o Criador, lembrando da criação, Deus fez o mundo em 6 dias, ao 7º dia descansou. Então o sábado está extremamente ligado com a nossa identidade e com as 3 mensagens angélicas, né? E como igreja adventista, quero lembrar que nós somos uma instituição, uma igreja, mas não somos apenas isso, né? Em 1863, ali houve uma discussão muito grande na época se a igreja deveria ou não se organizar como instituição, porque havia o medo de nos tornarmos apenas uma igreja, apenas uma instituição, e a perda desse valor de um movimento que veio para restaurar a verdade em todas as igrejas. E esse foi o grande objetivo, né, do nascimento da igreja, do movimento adventista, né, que eu creio até ser um nome melhor para ser trabalhado com muçulmanos e com qualquer pessoa que tem preconceito com igreja e instituição, né? Somos um movimento do final dos tempos, pelo qual Deus chama todos os povos da terra a se submeterem e a seguirem todos os mandamentos de Deus e a adorar em seu dia, o sábado. Isso nos dá uma identidade específica, né? Pois assim como Abraão, nos submetemos a Deus e convidamos a todos para fazerem parte deste movimento final. A Igreja Adventista, então, quais são outras características que temos, né, deste movimento? Depois vou até mudar aqui, ficaria melhor movimento adventista. São aqueles que estão esperando o dia do julgamento do Senhor, assim como o povo árabe, o povo muçulmano, eles também estão aguardando o Messias e aguardando a segunda vinda, como o dia da ressurreição, como o dia do juízo. Nós, como movimento adventista, somos aqueles que adoramos no dia do Senhor, semanalmente, distinguimos entre alimentos limpos e impuros, né? E estamos seguindo a lei de Deus mais do que os ensinamentos dos homens. Esse povo, né, que faz parte desse movimento, se denomina adventistas do 7º dia. Então, a Igreja Adventista, essa definição que nós temos, nos motiva a examinar. Aliás, motiva não nos motiva o muçulmano a examinar esse movimento antes de descartá-lo juntamente com o restante do cristianismo apostatado. E este é uma mudança de paradigma no nosso conceito de evangelismo. Ao usarmos nossa identidade adventista, nossos amigos muçulmanos ficam mais abertos a ouvir quem somos, uma vez que o Alcorão faz distinção entre o povo do livro e o restante do cristianismo. Então, Cristo, quando veio, gente, ele fez 2 chamados, né? O primeiro chamado dele foi: venha até mim, né? Come to me, venha até mim. E quando, depois de sua morte e ressurreição, ele deu ali em Mateus 28 uma segunda ordem: vá e pregue a todo mundo, tribo, nação, povos, né? Fazendo discípulos, batizando, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, esses 2 mandamentos fazem exatamente o modelo que nós devemos seguir hoje, né? Irmos até Jesus, estarmos na sua presença e depois irmos para todos os povos, toda nação, toda tribo, língua, incluindo os nossos amigos muçulmanos.